Salve, salve, galera, amigas e amigos amantes do futebol. Conexão Brasil-Inglaterra está entrando no ar. Hoje gravado, todo mundo almoçando com as mamães. Parabéns a todas as mamães do Brasil e do mundo. Por isso a gente, com conteúdo gravado, vamos falar, eu e o professor Sérgio aqui, de Premier League, campeonato brasileiro, que está no momento aí de indefinição por conta das enchentes lá no sul do Brasil, né? Paralisa ou não paralisa, mas enfim, a gente vai falar por enquanto dos jogos que rolaram. E o professor Sérgio Almeida, com sua análise precisa, como sempre, vai dar um panorama geral sobre a reta final da Premier League. Hoje, a penúltima rodada concluída com o jogo entre Manchester United e Arsenal. Você vê que ele falou no futuro, porque o vídeo está gravado, mas o Arsenal venceu, o Manchester United está se mantendo na liderança da Premier League. Vamos assistir aí o vídeo gravado de professor Sérgio Almeida com sua análise precisa sobre a rodada da Premier League. Bom dia a todos aí no Brasil. Hoje não teremos a Conexão Brasil-Inglaterra ao vivo, por um motivo muito bom, muito justo, Dia das Mães. Mas vamos agora, Carlão, falar direto da Libras e Esterlina aqui da Inglaterra. Ontem houve jogo da Premier League, um jogo importante que reflete diretamente lá na conquista da Premier League. O Fulham jogando em casa contra o Manchester City. O Fulham até que conseguiu conter o Manchester City por uns 30 minutos, até que veio ali uma falha da zaga do Fulham e então saiu o primeiro gol do Manchester City. O Fulham estava com os 3 brasileiros, Andrés Pereira, o William e o Muniz. Mas esses 3 não conseguiram ajudar o Fulham na derrota para o Manchester City. O William foi trocado logo após a saída do primeiro tempo. Andrés Pereira não teve um jogo tão à altura que esperávamos. O Muniz não conseguiu muitas bolas lá, 1 ou 2 bolas só, mas não teve muito efetivo lá na frente. E com isso, após o primeiro gol da falha do Fulham, né, o segundo tempo, o Fulham tinha que sair para o jogo. E isso é uma das coisas que o Fulham adora. Desculpa, que o Manchester City adora. Que é quando o time começa a querer atacar eles e nisso aí cria espaço atrás onde eles vão explorar. E o City, sendo o City, com um toque de bola ali, mantendo a posse da bola o tempo todo, rodando de um lado para o outro, né? E saiu numa vitória aí de 4-0 contra o Fulham. Os torcedores do Arsenal que estavam secando o City, não foi dessa vez não, né? E aí houve também o jogo entre Bournemouth e Brentford. Bournemouth jogando em casa, perdeu de 2-1 para o Brentford. Houve o jogo do Everton com o Sheffield United. Everton que já está assegurado na Premier League, né? Mesmo depois de perder 6 pontos por infringir as regras financeiras daqui do famoso fair play financeiro, já está salvo. O Newcastle jogou contra o Brighton em casa, né? E saiu ali com um empate de 1-1 contra o Brighton. Isso aí dando chance do Newcastle talvez de chegar ali uma Liga da Europa, né? Europa League, que é essa vitória. O Spurs, Tottenham, ganhou do Burnley por 2-1. O Burnley começou ganhando de 1-0 e o Spurs teve que buscar o resultado, né? Um segundo gol aos 82 minutos do segundo tempo, aos 82 minutos, conseguiu o segundo gol. E é uma vitória importante para os Spurs, porque vinha de derrota para Arsenal, para Liverpool, para Chelsea, né?
Então, essa vitória do Tottenham dá uma chance a eles de uma oportunidade de garantir aí quase que uma vaga na Liga Europeia de 2024-2025, né? Eles ainda têm que jogar contra o Manchester City na terça-feira, dia 14, que é um jogo muito esperado aí e vai ser decisivo lá para a Premier League, porque o Arsenal joga hoje contra o Manchester United e pro Arsenal só resta a vitória, mais nada, nem um empate seria bom. Então, se o Arsenal ganhar, fica aí o City, no momento tem 85 pontos, o Arsenal tem 83, então se o Arsenal ganhar, o Arsenal vai a 86, né? E o City 85. Então, esse jogo é muito importante para o Tottenham, que pode garantir aí ou ajudar o Arsenal a ser o campeão da Premier League, ou pode garantir o Tottenham também a garantir a vaga dele na Liga Europeia. É um jogo importante quarta-feira, na terça-feira. Na quarta-feira, lembrando também que o Newcastle joga contra o Manchester United e o Chelsea joga contra o Brighton, né? Então, esses dois aí também estão brigando para tentar chegar nessa Europa League. No momento, o Spurs está com 63 pontos, o Newcastle está com 57 e o Chelsea 57. Os três jogaram ontem. Isso quer dizer, com a vitória do Chelsea, e do Newcastle na quarta-feira, pode se igualar aí 3 pontos a menos do que o Spurs. Então, por isso que esse jogo de terça-feira do Spurs é importante em todo sentido. E lembrando que nós aqui no Conexão Brasil, eu já tinha dito que o Tottenham seria o time decisivo para essa Premier League, porque ele jogou contra o Arsenal, perdeu, né? Jogou contra o Liverpool, perdeu, e agora tem um grande jogo contra o Manchester City. Então, essa é a parte lá de cima da tabela. Lembrando que hoje tem Manchester United e Arsenal. É um grande jogo, super importante aí para o Arsenal, tá? Para não ficar atrás do Manchester City, né? Lembrando, o Manchester United está na final da FA Cup, né? Que é a nossa Copa do Brasil, né? A Copa mais velha que tem no futebol. Está na final. Então, contra o Manchester City. Se o Manchester United ganhar do Manchester City na FA Cup, o Manchester United garante a vaga na Liga Europeia. Então, o Manchester United ainda tem 2 oportunidades de garantir sua vaga na Liga Europeia, né? Vamos lá. Na parte de baixo da tabela, né, o Sheffield United já está rebaixado, o Burnley já está rebaixado, o Luton, né, que jogou ontem, também perdeu para o West Ham de 3-1, então está quase que rebaixado aí. O Wolverhampton perdeu em casa para o Crystal Palace, né, de 3-1, né? Crystal Palace deu uma reviravolta aí depois que mudou de técnico, garantindo sua vaga na Premier League. E o Nottingham, o grande Nottingham, campeão europeu no passado, jogou contra o Chelsea em casa e me perdeu de 3-2 para o Chelsea. O Nottingham estava ganhando o jogo. O Murilo, o zagueiro brasileiro, teve um jogo decente, mas não à altura também. O Danilo é outro também que não deu, eu não vi tantas coisas assim no jogo do Danilo, né? Então o Nottingham estava ganhando. O Nottingham só está 3 pontos na frente do Luton. Então, se o Nottingham ganha ontem ou empata contra o Chelsea, ele já estava garantido aí sua permanência na Premier League. Mas o Nottingham
como gosta de emoção, tá deixando tudo para o último jogo. Que foi assim que o Nottingham conseguiu se salvar na última Premier League, permanecer no último jogo. Então, o Luton tem uma chance pequenininha, né? Ele precisa ganhar o último jogo e mesmo se ganhar, fica com o mesmo número de pontos que o Nottingham e aí então vai no saldo de gols. Então, eu não tenho muita esperança que o Luton vai ficar não, mas o Luton fez uma grande campanha, jogando com times grande, dando muita dor de cabeça. Eu me lembro claramente um jogo contra o Arsenal, que o Luton jogou em casa, o Arsenal estava perdendo, o Arsenal teve que buscar o resultado no último minuto. Como eu disse antes, professor Sérgio, preciso, como sempre nas suas análises, a gente vai passar então todos os resultados aqui dessa rodada, aí na tela para você, ó, como eu disse, Manchester United, mais uma derrota do time de Erik ten Hag, perdendo em casa 1-0 para o líder Arsenal. Ontem, Fulham 0, City passando o trator 4-0. Bournemouth perdendo em casa para o Brentford 2-1. O Everton ganhando do rebaixado Sheffield. O Newcastle empatou com o Brighton. Tottenham vencendo o Burnley, ainda ali com alguma esperança nas competições europeias. O West Ham vencendo o Luton Town por 3-1. O Wolverhampton perdendo para o Crystal Palace 3-1. E o Nottingham Forest também sendo derrotado em casa para o Chelsea por 3-2. Agora a gente vai conferir aí na tela a tabela, né? A tabela da Premier League, como é que ficou aí essa penúltima rodada. Então, o Arsenal liderando por 1 ponto, mas com um jogo a mais, né? O City teve um jogo adiado aí, assim como o Manchester United, por conta da fase final da FA Cup. A decisão vai ser o derby de Manchester. Então, Arsenal lidera com 86, o City vem com 85. O Liverpool garantido aí na Champions, mas sem chance de título, 78, Aston Villa 67. Então, aí está fechada a tampa da Champions. O Tottenham também garantido na Liga Europa. Aí aqui disputa pela Conference League, já que Newcastle e Chelsea estão empatados e o United está com uma esperança ali também, combinação de resultados muito difícil, até para ir para a Conference League. O United fora praticamente aí das competições europeias, vai ter um confronto direto na próxima rodada com o Newcastle, depende de uma combinação de resultados que estão aí também, saldo de gols horrível do United. E aí lá na parte de baixo da tabela, o Sheffield e o Burnley rebaixados matematicamente e uma disputa aí entre o Nottingham Forest e o Luton Town. O Nottingham Forest apenas 3 pontos na frente. Agora a gente vai passar aqui para o Campeonato Brasileiro, mas antes, né, a gente falar com vocês também rapidamente da definição das finais europeias, aí na tela também, ó. Dia 22, decisão da Liga Europa em Dublin, capital da Irlanda, Atalanta de Bérgamo e Bayer Leverkusen, time com extraordinários 49 jogos de invencibilidade. No dia 29, Olympiacos do Rodinei, enfrentando a Fiorentina em Atenas, Olympiacos jogando a finalíssima em casa. E dia 1º de junho, lá no lendário Wembley, Borussia Dortmund e Real Madrid. Agora a gente vai passar para Brasileirão. Ontem, único jogo da rodada, Flamengo venceu no Maracanã, Corinthians por 2-0. Estive lá assistindo. O Flamengo realmente dominante, o Flamengo do jeito que a gente gosta de ver jogar. Mas antes de eu concluir, eu queria novamente assistir e apreciar o comentário do professor Sérgio Almeida. Vamos assistir. Agora vamos falar de único jogo da Série A ontem do Brasileirão, Flamengo e Corinthians. Flamengo precisava de vitória, precisava se erguer
que a torcida tava igual siri dentro da panela, né? Igual siri na lata, como se diz. Tava brabo, hein? Essa semana foi forte lá no Ninho do Urubu. Flamengo teve um primeiro tempo muito bom, muito bom. Bem melhor do que nos outros jogos. Uma marcação alta, com uma intensidade, passes curtos, não errou muito no passe. Para mim, destaque do jogo do Flamengo ontem foi o lateral direito Varela, jogou muito bem. O Lohan, um menino de 17 anos, né? 18, 17 anos, que ocupou a vaga do grande Arrascaeta, né? Teve uma partida também excelente, né? Com o primeiro passe ali pro gol do Pedro, que Pedro mostrou que também sabe driblar dentro da área, né? O Flamengo teve um primeiro tempo muito bom. O De La Cruz se movimentando com aquela energia, né? Então, mostrou aquele Flamengo lá do começo, com marcação alta, com intensidade, passes curtos, sempre buscando a bola, né? Mas a maioria das jogadas saiu ali mais perigosa pelo lado esquerdo do Flamengo, novamente com o Cebolinha. Então dá para perceber que o Flamengo tem dois atletas que jogam daquele lado. Um, que é o Cebolinha, que gosta de fazer o que ele fez ontem, driblar, partir para cima, né? Buscar sempre o ataque. E o outra opção é o Bruno Henrique, né? Que a gente já sabe que gosta de jogar em diagonal, né? Dar aquelas corridas em diagonal, né? Receber, ele não parte por um contra um muito contra o Cebolinha. Então tem duas opções ali que é completamente diferente da outra. O Gerson vindo pela direita, né? Mas mais jogando centralizado do que aberto, ocupou o lugar do Luiz Araújo, e isso aí foi que deu o Varela muito espaço para fazer aquela parte direita, né? Foi onde Varela teve um jogo muito bom. O que acontece? Quando o jogador que joga daquele lado direito entra, vem por dentro, ele abre aquele corredor do lado direito ali, que é justamente para explorar, né, os cruzamentos, fazer uma triangulagem ali. Então o Flamengo ontem esteve muito bom. Mas lembrando que o time do Corinthians não está lá essas grandes coisas também, né? O time do Corinthians também não vem mostrando nenhuma evolução nos últimos jogos, né? O segundo tempo, o Corinthians tentou buscar ali os primeiros 15 minutos, botando o Yuri Alberto, né? Mas perdeu um pouco do meio de campo. O garoto Wesley do Corinthians é um menino que realmente está mostrando aí que tem capacidade de buscar ajudar o Corinthians sem medo de partir para cima, né? 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1, ele vai para dentro, né? Mas é o único que estava tentando alguma coisa, porque o elenco do Corinthians realmente não está à altura do clube que o Corinthians é, né? Segundo tempo, eu tô com aquele menino Biro, que eu gosto muito da seleção sub-20, né? Assisti muitos jogos deles, eu gosto muito dele, é um menino que eu acho que tem um futuro muito bom, né? Entrou o Igor Carnovaro, que, por sinal, é um menino que eu conheço pessoalmente. Eu vi quando ele começou a carreira dele, esse Igor Carnovaro começou a carreira dele aqui no MK Dons, aqui na Inglaterra, 20 minutos da onde eu moro. E MK2 foi o primeiro clube que me deu a oportunidade como treinador aqui na cidade. Então eu me lembro ver esse menino jogando juntamente com o Dele Alli, Edson era do mesmo time ali no Sub-18. E aí então ele saiu da Inglaterra, foi jogar na Itália, foi jogar na Arábia e aí tá aí no Corinthians. Mas que ontem, infelizmente, o Igor não teve uma boa atuação, inclusive uma bola de cabeça que, se é um atacante ali, ele cabeceia e bota lá no gol, ou faz o goleiro, força o goleiro a fazer a defesa. E ele, infelizmente, errou na parte técnica. Então isso aí mostra que o elenco do Corinthians não está nada bom, nada bom, nada bom mesmo. E o Corinthians vai ter que lutar muito para fazer um campeonato bom nesse Brasileirão. Carlão,
Vou deixar com você aí, você me dá mais notícias aí do nosso Brasileirão. Um abraço para todos, um feliz Dia das Mães para todas as mães, não só do Brasil, desse mundo todo. Fica com Deus, que Nossa Aparecida abençoe vocês, cubra com seu manto sagrado. Fui. Tchau. É isso aí, meu mestre. O Flamengo ontem realmente jogando bem, se ainda tem algumas deficiências aqui e outra ali, eu acho que isso é realmente de um processo que deve ter uma continuidade, né? O Flamengo ainda passou alguns sustinhos ali, principalmente no início do primeiro tempo. O Rossi teve que trabalhar e depois o Flamengo dominou amplamente o jogo. O Corinthians veio com uma linha ali de cinco lá atrás para tentar segurar o ímpeto do Flamengo, mas viu um ataque do Flamengo funcionando, o Gerson finalmente voltando a jogar bem, revezando com o Lohan ali do lado direito do ataque, né, do meio campo também ali, participando da criação, belíssima partida do menino, né, uma assistência e um gol. E o Cebolinha também se destacando muito pelo lado esquerdo, né? Cebolinha é um dos poucos jogadores ali do Flamengo que conseguem realmente partir para o drible, para o chamado X1, um contra um, né? Então, o Flamengo se beneficiou disso para quebrar aquela linha de cinco do Corinthians, os laterais se apresentando bem, o Varela e o Ayrton Lucas, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva também, no apoio, apesar de um erro ali do Varela, no cruzamento que ele estava sozinho ali no lado direito, ele consegue errar o cruzamento, jogar para fora, isso irritou um pouco a torcida, mas no geral a partida dele foi boa. O Alan subindo um pouco ali de produção, você viu o Alan um pouco perdido nos outros jogos, e uma defesa, apesar dos sustos, consistente. Preocupa aí para quarta-feira, jogo decisivo contra o Bolívar. O Flamengo precisa desesperadamente ganhar esse jogo para se manter na Libertadores. Pedro com uma contusão no adutor da coxa, o Gabigol substituindo no intervalo, ainda sentindo muito a falta de ritmo. E se precisa ainda apontar aí algum nível de crítica, algum nível de erro do Tite, para um time que precisa se preparar para um jogo muito decisivo ali em 3, 4 dias, ele demora muito para mexer na equipe, vai mexer para lá dos 40 minutos, ele tendo direito a 5 substituições, depois dos sustos ali, o Flamengo, com o jogo praticamente resolvido, não tinha por que ele adiar essas alterações, então resta aí a dúvida se a gente vai ter ali por parte do Flamengo jogadores em plenas condições físicas. O Arrascaeta deve voltar na quarta. Eu, particularmente, não escalaria o Arrasca de saída, ainda mais depois da bela exibição do Lohan, se deu bem ali com o Gerson. Né? O Arrascaeta pode sentir a falta de ritmo desses jogos que ele teve fora, depois desses jogos que ele teve fora, contundido. Então, para um jogo que o ritmo precisa ser acelerado, eu, particularmente, manteria a escalação de sábado. Hoje nós tivemos também alguns jogos do Brasileirão, resultados aí, o Atlético Paranaense vencendo o Palmeiras dentro do Allianz Parque, assumindo a liderança isolada do campeonato. Cruzeiro, lá em Goiânia, venceu o Atlético. Botafogo foi enfrentar o Fortaleza lá no Castelão, conseguiu segurar o empate, saiu atrás do placar. O Bahia vencendo o Bragantino, lutando ali também na parte de cima. E o Vasco vencendo o Vitória em São Januário. Vasco que a gente viu que depende muito do Dimitri Payet. Payet realmente com passes ali decisivos para os gols do Vasco. E amanhã à noite, 8 da noite, o Fluminense enfrenta o São Paulo fora de casa. Passar agora aqui junto com vocês a tabela que está gerando aí algumas distorções, né, por conta da catástrofe, né, da tragédia que está assolando lá o Rio Grande do Sul. Então, o Atlético, pelos critérios de desempate, é líder, seguido do Bahia, então é líder isolado nada, né? O Atlético e Bahia estão com 13 pontos.
O Flamengo subiu 4 posições com 11, vai pegar o Vasco na próxima rodada. Botafogo e Cruzeiro com 10. Atlético, Bragantino com 9, Palmeiras 8. São Paulo, Inter e Fortaleza 7, Grêmio 6, Criciúma 5, assim como Juventude, Corinthians, Fluminense. E a zona de rebaixamento, Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Tabela distorcida não só pelos adiamentos dos times do Sul, mas também pelo jogo adiado do Criciúma com o Cuiabá. Cuiabá que não venceu ninguém assim como o Vitória, mas o Cuiabá, além disso, não tem pontuação alguma no campeonato. Então, acreditem, pelo critério de pontos perdidos, o líder do campeonato é o Criciúma. Mas realmente o campeonato que tem que entrar aí sob discussão, porque os clubes lá do Rio Grande do Sul, né, no caso da Série A, Grêmio, Internacional e Juventude, eles não têm sequer lugar para treinar. A infraestrutura dos locais também, ainda que você tivesse algum gramado em condição de treinamento, você não tem água para as pessoas tomar banho, você não tem as condições de infraestrutura do Estado, de energia elétrica, de telecomunicações, né, de saneamento, funcionando os serviços públicos sem funcionar. Então, ainda que eles tivessem condição de treino, também como poderiam abrigar jogos, né? E ainda tem a questão de querer tirar para uma outra região, isso vai desnivelar tecnicamente o campeonato, o adiamento de 20 dias adicionais proposto pela CBF, não dá nem para saída, não dá nem para saída, a recuperação vai ser muito longa, então, pessoal, aproveitar aí, pedir solidariedade à população gaúcha, todos os meios possíveis aí que vocês conhecerem de doação, enfim, de ajuda, vamos colaborar para pelo menos amenizar a dor lá dos gaúchos, que realmente vai levar muito tempo para se recuperar, e o futebol está incluído nesse contexto. O futebol, nesse momento, é segundo plano, então, bom senso acima de tudo para aquelas pessoas que estão no comando do futebol brasileiro e até do futebol sul-americano também. Afinal, o Grêmio está na Libertadores, o Inter está na Sul-Americana, então que todos tenham bom senso e que possamos enfrentar juntos esse momento difícil para a população lá do Rio Grande do Sul. Forte abraço, pessoal. Então é isso. Conexão Brasil-Inglaterra vai voltar ao vivo na semana que vem para a gente falar aí da decisão da Premier League, a rodada da Libertadores, no caso do Flamengo, mais do que decisiva. O Flamengo pode ser precocemente eliminado se não vencer no Maracanã na quarta-feira, e também o desfecho, os desdobramentos aí do que vai ser feito em termos de Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelos likes. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Semana que vem a gente volta. Um abraço.